Mais uma vez, sejam todos bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Tenham todos um bom dia. Esses erros são comuns na minha vida, eu erro mais do que eu acerto. Mas sejam bem-vindos e que nós possamos mais uma vez estar meditando sobre os apóstolos de Jesus. Hoje é o último capítulo dessa série. Para amanhã a gente entrar em outro assunto. O texto de hoje está em Atos, capítulo 1, versos 22 a 26. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para tomar o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Então deitaram sorte a respeito deles, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi ele contado com os 11 apóstolos. O último nome das 4 listas de apóstolos que nós temos é Judas Iscariotes, que traiu a Jesus e foi se suicidar. E agora os apóstolos, os 11, estão reunidos no cenáculo, onde Jesus havia mandado eles ficarem. Em Atos 1, Jesus vai dar essa ordem para eles. E depois de dar essa ordem, Jesus volta para o céu. E agora, então, eles reunidos no cenáculo, todos os apóstolos e mais os discípulos que seguiam a Jesus. Provavelmente ali naquele momento tivesse cerca de 120 pessoas. E ali então Pedro decide fazer uma reunião, um encontro, para escolher um outro nome para o lugar de Judas, para compor o colégio apostólico de 12 pessoas. E então foram 2 escolhidos para o embate final, para a disputa final. E entre esses 2 foi escolhido Matias. Alguns teólogos afirmam que Pedro havia se precipitado ao sugerir a escolha de um, porque Deus já tinha Paulo para o lugar. No entanto, se a gente analisar os textos, e este texto principalmente, a gente vai encontrar que havia uma exigência para isso, que era que o que fosse escolhido tivesse acompanhado Jesus em todo o seu ministério. E nesse período, nesse tempo, Paulo ainda não existia. Existia Saulo, o perseguidor da igreja. Então, por aí, Paulo já não estava nos planos, porque ele não preenchia o requisito de ter convivido com Jesus durante todo o seu ministério. Também, Paulo não viu a Jesus. Paulo, na estrada de Damasco, quando ele se dirigia para prender os crentes, e que ele viu aquela luz resplandecente, ele ficou cego. Ele não viu Jesus, ele ouviu a voz de Jesus. Jesus disse para ele: eu sou Jesus a quem você persegue.
E aí Paulo pergunta, então o que eu vou fazer? E aí Jesus diz para ele, vai na rua direita, lá tem um discípulo meu chamado Ananias, e ele vai orar por você e você vai recobrar a visão. Então, Paulo não viu a Jesus. Paulo, ele teve um encontro pessoal com Jesus, ouviu a voz de Jesus, não foi voz de intermediários, foi a voz de Jesus, mas ele não viu a Jesus. Então ele não preenchia o requisito para estar entre esses 12 apóstolos. E ele mesmo depois vai reconhecer os 12 apóstolos e dizendo que ele vinha, como se diz na linguagem popular, e vinha correndo por fora. Então, o Matias foi escolhido para, então, ser um substituto de Judas Iscariotes. Mas esses teólogos que defendem essa ideia do apostolado de Paulo, e o apostolado de Paulo foi autêntico, mas esses teólogos que acham que Matias não deveria ser escolhido, porque não se fala mais em Matias, não se fala mais também em 3 dos 4 últimos apóstolos da lista de Jesus. Nós procuramos algumas informações na história, na tradição judaica, mas na Bíblia nós não temos. Então, se eles exerceram um ministério após o batismo com o Espírito Santo, eles receberam esse ministério e desenvolveram esse ministério, e Matias também o fez. Só que nós não temos essas informações do ministério de Matias, mas ele foi tão autêntico, tão real como o de Pedro, que foi aquele que tomou a liderança do grupo. Então, Matias foi o 12º apóstolo, em lugar de Judas Iscariotes, e não Paulo, como alguns teólogos querem apresentar. Paulo foi um grande apóstolo, mas foi um apóstolo à parte dos 12. Talvez Paulo tenha sido o maior deles. Como missionário, com certeza ele foi, mas como líder, de repente ele não tenha sido, mas ele não faz parte do colégio apostólico. O 12º apóstolo escolhido para o lugar de Judas Iscariotes foi o nosso amigo Matias, eleito ali no cenáculo, no mesmo cenáculo onde eles estariam reunidos na descida do Espírito Santo. Então Matias estava junto com os 12 apóstolos quando foi derramado o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos de Jesus. Aqui nós encerramos. Como disse no início, eu vou encerrar da mesma forma. Não tenho nenhuma pretensão de ensinar ninguém. Tenho apenas o direito de me expressar, de me posicionar quanto a esses assuntos. Alguém que discorda de mim pode discordar e nós seremos amigos da mesma maneira. A partir de amanhã, então, se não houver ninguém que dê alguma sugestão, nós vamos entrar no tema escatologia. Que nós tenhamos um sábado abençoado na presença do nosso Deus. Amém.